Queridos, uma boa tarde a vocês. É uma alegria para mim somar tantos anos de trabalho no Café Filosófico, juntando o esforço pessoal do coração com a sociedade numa esfera pública, o individual e o coletivo para um bem maior. Agradeço a todos pela participação e hoje estamos na 94ª edição, dia 12 de novembro de 2017, com o tema A Dieta dos Prazeres e da Felicidade, para a filosofia epicurista. Está aqui comigo o querido professor Eduardo Carli de Moraes. Ele é filósofo pela USP, comunicador social pela Unesp, mestre em filosofia pela UFG e é professor do IFG em Goiás. Muito obrigado, professor Carli. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui no Café Filosófico, no Bolshoi, compartilhando um pouco com vocês a sabedoria epicurista e vou tentar atualizar, trazer o valor para o mundo contemporâneo, para todos os nós vivos hoje em dia, o que é a maior contribuição, talvez, da filosofia epicurista, que é um pensamento muito profundo sobre a nossa possibilidade de sermos felizes, ainda que a condição humana seja repleta de dificuldades e de adversidades, Então, o Epicuro ele tem muito a nos ensinar na nossa vida sofrida e cheia de obstáculos, onde ele procura fornecer caminhos, ideias, conceitos e ferramentas para que nós possamos atingir uma vida plena, uma vida intensa e, ainda que sejamos mortais, ele acredita numa bem-aventurança possível que nós podemos alcançar, e aqui vamos debater as várias facetas dessa sabedoria. Querido Carli, professor, esse tema, dieta dos prazeres, me parece bem agradável. Tipo, o senhor recomendaria que eu tivesse muito sexo, muita comida, ou tirar todos os prazeres? O que significa ter dieta de prazeres para a filosofia epicurista? Certo, é uma pergunta muito interessante para começar. Normalmente as pessoas têm uma visão de Epicuro e da comunidade que Epicuro fundou, conhecida como o Jardim de Epicuro, como um lugar onde existia uma busca pelo prazer e que essa busca, de certo modo, caía em excessos, A gente precisa depois fazer um debate histórico sobre quem espalhou essa noção de que os epicuristas no jardim praticavam excessos de toda sorte, Excessos eróticos e sexuais, excessos em banquetes e em bebedeiras, Entrou um pouco na história a noção de que Epicuro, por exemplo, vomitava 2 vezes por dia, de tanto que ele comia, e ele fazia esse processo para poder comer mais ainda. São noções que, quando a gente estuda a filosofia e os grandes comentadores de Epicuro, nós percebemos que são calúnias que foram espalhadas pelo partido da oposição, digamos assim, Os epicuristas foram muito perseguidos história afora e transformou-se uma doutrina sobre os prazeres e a felicidade em uma doutrina dos excessos e da intemperança, E não é isso. Com certeza não é isso, Aliás, um dos principais valores que o epicurismo preconiza é justamente a temperança, Que é uma virtude que muitos filósofos falam dela e que tem a ver com você viver jamais se entregando aos excessos que podem te prejudicar no futuro próximo ou distante. Então, todos conhecemos as noites de bebedeira que geram ressacas físicas ou morais, ou os banquetes que também geram consequências para a saúde, da indigestão a coisas piores.
Então o Epicuro tinha muita noção de que o caminho da felicidade não está tanto no excesso dos prazeres carnais, como a gente chama hoje, tanto que o principal valor que norteava a convivência dos epicuristas era a amizade, né? A filia, que é uma palavra que está no coração da própria palavra filosofia, né? Filosofia é filia somada a sofia. O filósofo é o amigo da sabedoria. E acho que existem poucas comunidades filosóficas onde esses ideais são tão praticados, né? O caminho para a felicidade para Epicuro envolve a amizade e a busca pela sabedoria em uma comunidade onde os prazeres não são desprezados, mas uma vida prazerosa é buscada com virtude, com sabedoria. Professor Eduardo, eu vejo que o senhor trouxe aqui muitas imagens para narrar conosco o percurso da filosofia epicurista. Começa, por gentileza, explicando para a gente um pouco sobre a história de Epicuro. Quem foi Epicuro, o ambiente em que ele viveu e de lá para cá, até os dias de hoje, o que essa filosofia tem de sobrevida? Claro, então Epicuro, ele nasce em 341 a.C. Ele nasce alguns anos após a morte de Platão, né? Ele faz parte do período helenístico da filosofia grega, e o epicurismo vai ter uma grande expansão, né? A comunidade fundada por Epicuro, ela vai durar 7 séculos, né? São 3 séculos antes de Cristo, 4 séculos depois de Cristo, e vai ter um impacto tremendo, né? No primeiro século antes de Cristo, por exemplo, Roma sofre o impacto da filosofia epicurista. Temos grandes poetas da história da literatura mundial, como Horácio e como Lucrécio, que continuam reavivando essa tradição epicurista, né? Por exemplo, uma noção que nós conectamos muito ao epicurismo é o carpe diem, né? A noção de colha o dia, que é uma expressão do poeta Horácio, onde ele reaviva Epicuro e convida a humanidade a viver intensamente cada um dos nossos dias. Uma citação do filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Exato. Eu vou aproveitar que eu puxei isso e vou comentar um pouco que essa é uma das presenças mais fortes do epicurismo em nossos dias. Vocês talvez já tenham visto em camisetas, em memes na internet, e em vários filmes famosos por aí, essa expressão carpe diem, né? E como você disse, no filme Sociedade dos Poetas Mortos, há um professor, né, que assume uma turma em um colégio muito tradicional, muito conservador, e ele dá lições epicuristas para esses seus discípulos, né? Há um certo momento que eu nunca esqueço que ele leva a sua turma. Esse colégio já tem mais de 100 anos de história. Ele mostra os retratos dos alunos que já passaram pela instituição e ele diz: todas essas pessoas agora estão mortas, e sinto dizer, mas somos mortais e não há escapatória, né? Todas as pessoas que nós conhecemos irão morrer um dia. E os epicuristas eram muito conscientes da nossa finitude. E é dessa consciência da nossa mortalidade que nasce um pouco o carpe diem, né? Que às vezes é traduzido como viva todos os dias como se ele fosse o último, né? Ou que se expressa em camisetas, por exemplo, com a frase: você só vive uma vez, então não desperdice essa chance. E o que é interessante também, a expressão em latim carpe diem, ela tem a ver com o cultivo, né? Ela remete ao jardim de Epicuro. O dia tem que ser cultivado, né? Então cada um dos dias tem que trazer algum fruto, né? Você tem que ter algum esforço de jardinagem em cada um dos seus dias para que ele valha a pena. Então já se vê por aí que o epicurismo não tem nada a ver com uma preguiça de viver e de exercitar a sua força, né? Na verdade ele preconiza uma vida muito ativa e muito comunitária, né? A importância ali do diálogo entre amigos, em busca da compreensão da natureza, né? Em busca da sabedoria, é essencial, né? Isso me faz lembrar essa diferença do prazer
de consumo nos dias de hoje, diante da preguiça, em que o prazer é industrializado e pronto, sem autonomia, é objeto. E a pessoa então fica refém desse objeto, ele se alimenta do prazer, né? Nós consumimos o prazer nas suas diversas ofertas em sociedade. Mas se nós pensarmos no prazer do atleta que corre e precisa de um longo exercício e o condicionamento para então o corpo lhe produzir endorfina e ele sentir esse prazer, será um prazer da força e não o prazer do consumo, mas o prazer da produção do próprio bem-estar. Exato, é muito interessante o quanto Epicuro pode contribuir ao debate contemporâneo sobre a felicidade, né? Hoje em dia, há muitos filósofos como a Márcia Tiburi, que tem feito uma crítica do modelo hegemônico de felicidade que nós temos, né? Que é um pouco vinculado à ideologia capitalista consumista que está aí e se manifesta, por exemplo, em muitas propagandas, né, por aí, que conectam a felicidade ao consumo e principalmente ao consumo de bens materiais de prestígio, de status, né? Então nós vivemos um pouco a hegemonia dessa ideologia que diz que a felicidade se compra, né? Que basta que você junte o capital para que você possa se dirigir aos shopping centers e aos supermercados, e se você tiver o nível de consumo que o capitalismo recomenda para os prazeres, você terá uma vida plena e feliz, né? E a isso se soma o que eu trouxe aqui nessa figura, o poderio imenso hoje da indústria farmacêutica globalizada, né? Então vocês têm aqui uma ironia que foi feita por um grupo de ativistas da arte, né? Onde eles desenham o Prozac, que é um dos antidepressivos mais vendidos no mundo, né? Com uma propaganda bem marqueteira, onde o Prozac é descrito como uma espécie de sabão em pó, né? Que vai te livrar de todo blues, no sentido aí de um sofrimento, de um lamento psíquico, né? E aí, sobre isso, um dos grandes filósofos brasileiros em atividade, que é o Eduardo Gianetti, no livro Felicidade, ele faz um comentário muito pertinente e que se conecta a Epicuro, né? Ele diz que a tecnologia farmacêutica hoje, ela é o braço psiquiátrico de um certo projeto iluminista e faustiano. Ou seja, o projeto iluminista tem a ver também com o domínio da natureza para que ela sirva aos nossos propósitos, né? Então a humanidade, ela lida com a natureza de modo a que os nossos interesses sejam satisfeitos. E aí, com o avanço da ciência, da farmacêutica, das neurociências, surgiram esses remédios, os Prozacs, os Rivotrios, que tentam nos convencer que o caminho da felicidade está também na intervenção bioquímica nos nossos cérebros, né? Então o Gianetti fala o seguinte: os avanços recentes no campo da bioquímica, da neurociência, da neurotecnologia prenunciam a chegada de um dia, né, que muitos pensadores utópicos do passado já anunciavam, né, onde a felicidade seria de fato consumível, né? A felicidade seria consumível e seria comprável em farmácias, né? E ele diz: o apetite do público por essas novidades farmacêuticas é insaciável, né? Da calvície à obesidade, da insônia à impotência sexual, da ansiedade à perda de memória, há remédio para tudo. A farmacopeia moderna está dizendo que o caminho do paraíso está pavimentado de fórmulas, prescrições e bulas medicinais. É um cenário que Epicuro não previa, né? Uma felicidade mercantilizada e supostamente disponível nas drogarias. Porém, o Epicuro falou sim numa felicidade que tinha a ver com a saúde. E ele propôs na sua filosofia o que ele chamou de tetrafármacon, né? Que quer dizer 4 remédios. Então ele propunha 4 curas para o que ele considerava ser as 4 grandes causas da infelicidade humana. Nenhum deles era o Prozac. Nenhum deles era o Prozac, mas a soma de todos eles dispensaria qualquer sujeito de precisar de Prozac, né? E só para vocês terem uma ideia da magnitude, né, desse mercado, o Brasil é o maior consumidor mundial de Rivotril, né?
que é um ansiolítico tarja preta, e eu fui atrás de algumas estatísticas de mercado. Em 2007, 10 anos atrás, foram vendidas 29 mil caixas. Em 2015, esse número saltou para 23 milhões de caixas, né? Então vocês podem encontrar uma revista como a Super Interessante, que traz a manchete Nação Rivotril. E o jornalista escreve ali que o Rivotril tem sido usado pelos brasileiros como um elixir, né, como uma poção mágica, usada contra todas as pressões do dia a dia, né, os prazos de trabalho, os conflitos de relacionamento, a TPM. Então ele seria o arqui-inimigo dos dilemas do mundo moderno. Então a gente vivencia uma época onde a infelicidade humana está sendo tratada como algo que pode ser desfeita pela intervenção bioquímica que está sendo controlada por grandes conglomerados multinacionais farmacêuticos. Então isso contrasta muito com o que o Epicuro traz, né? A felicidade para ele jamais é consumível, mas ela envolve sim a noção de saúde, e essa saúde ela é tanto do corpo quanto da mente. Ele já inaugura a noção de psicossomático, né, de uma interdependência necessária entre corpo e mente. Carleiro, se me permite, me corrija se eu estiver errado, uma busca de diferenciação entre a busca pelo prazer no mundo grego-helenístico, do mundo moderno e contemporâneo, seria que no mundo antigo a busca do prazer era uma busca de força, de vitalidade, de mais vida, o prazer aumentando a potência da vida através de exercícios, através de uma condução ativa e autônoma. E no mundo moderno, industrial, capitalista, o prazer seria basicamente a busca pela passividade e o recebimento do prazer sem a força equivalente na proporção desse consumo. Ao contrário, como efeito de alienação, de maneira que quanto mais prazer adquirimos nos mundos atuais, menos fortes nos tornamos, porque não desenvolvemos a nossa competência para o prazer, e sim adoçamos a vida nessa sociedade líquida e glicosada. Algo assim? Eu acho interessante esse contraste que você fez entre as felicidades como são concebidas hoje e como os gregos originalmente pensaram sobre isso, né? Eu acho que um conceito interessante de retomar é a própria palavra que eles usavam para a felicidade, que era eudaimonia, né? Para os epicuristas, ela também é um conceito fundamental, né? E várias escolas filosóficas daquela época, inclusive que contrastavam com o epicurismo, tinham essa noção de precisamos encontrar um meio para a eudaimonia, né? A felicidade. É a felicidade, mas ela também tem um sentido de desabrochar humano, de florescimento. E, inclusive, talvez Epicuro tenha escolhido esse cenário de uma escola num jardim, também vinculado a essa noção de que a felicidade é uma espécie de fruto que você vai colher após um longo processo de plantar a semente, de cuidar dessa planta e de, numa comunidade, você está envolvido num projeto coletivo de desabrochar do potencial humano, né? Talvez uma tradução metafórica, a felicidade hoje seria como ir ao shopping e consumir. E para Epicuro e depois os epicuristas é uma jardinagem, como verbo e não como substantivo. Não se acha, se exercita. Algo assim. Com certeza, acho que a felicidade para eles tem a ver com uma vida ativa, né? Aquilo que a Hannah Arendt muito elogiava, né? É um trabalho efetivo que você faz para que as vidas em comunidade possam ter esse desabrochar, né? Então tem uma autora muito interessante que escreveu o livro Como Viver. Ela trata principalmente de um autor que é Michel de Montaigne, e que inclusive nos seus ensaios ele celebra muito Epicuro, Lucrécio, Horácio, né?
Então, a sabedoria epicurista se manifesta em Montaigne, no Renascimento, né? Você concordaria, perdão, que mesmo na época de Platão e Sócrates, embora Epicuro venha depois, a busca da felicidade sempre foi a busca dos gregos, de uma forma ampla. Os filósofos como Platão se antepunham ao teatro, às artes, como sendo o mero deleite espectador, em que as pessoas ficariam passivas naquilo e elas precisariam exercer a busca pela filosofia e não pela pura estética do deleite. Quer dizer, essa luta entre a felicidade como consumo passivo e a felicidade como exercício ativo já existia naquela época em contraponto. É um bom tema, justamente porque o platonismo ele é uma doutrina filosófica nessa época, digamos, dominante, né? Na Atenas nós temos pelo menos 3 grandes escolas filosóficas: a Academia Platônica, o Liceu Aristotélico e o Jardim de Epicuro, que também surge para se contrapor à visão platônica, né? Mas eu diria o seguinte: o Epicuro tem uma grande polêmica com a percepção platônica sobre a felicidade. E isso está na raiz de uma grande polêmica que atravessa a história em relação a corpo e alma, né? Então o Epicuro ele entra em choque e em conflito com o platonismo, pois ele considera que corpo e alma jamais são separáveis, né? Então, se nós pegarmos a história do platonismo, ele é um dualismo metafísico, né? Se vocês pegarem o último diálogo de Sócrates, quando ele está na prisão de Atenas, ele está prestes a tomar a cicuta, né, após ter sido condenado à morte, e ele vai dizer no Fédon aos seus discípulos que basicamente ele considera a alma imortal como algo que está preso dentro de um corpo que funciona como uma espécie de jaula. E ele diz aos seus discípulos: não se preocupem, né? A morte não irá me destruir por completo, ela só vai quebrar com essa cadeia que mantém a minha alma aprisionada, e essa alma estará enfim livre para suas novas aventuras metafísicas em um outro plano sobrenatural. Epicuro, pelo contrário, ele é um seguidor dos materialistas, né? Ele recupera um filósofo de alguns séculos atrás, que é Demócrito, né? Que pela primeira vez ele traz a noção que está inclusive no começo da ciência, né? Da física, da química, da biologia, de que tudo no nosso universo físico é explicável a partir das interações dos átomos, né? Que estão nesse espaço infinito onde eles interagem e formam tudo que há. Então o Epicuro ele é de certo modo um discípulo de Demócrito, né? Ele faz parte da tradição materialista. E aí nós precisamos ver o que os materialistas sugeriam em relação à felicidade, porque eles têm uma concepção sobre a morte e sobre os deuses que é radicalmente diferente daquela do platonismo e daquela que será do cristianismo. Deixa eu ver se eu entendi bem. A essência da busca pelo prazer como uma potência de humanidade, uma potência de felicidade que deve ser construída, deve ser merecida, ela exige como postulado a crença profunda na morte, na inexistência para além da morte, razão pela qual, para se ser um epicurista, é preciso não aceitar a morte. E aí vem a pergunta se haveria alguma espécie de epicurismo ou aprendizagem com as lições do epicurismo, da busca pelo prazer como potência e não como fraqueza, para pessoas ou crenças espiritualistas que entendem que somos imortais. Como é a dieta do prazer para os espiritualistas? Então, eu diria que esse é um tema essencial ao epicurismo, que é como eles compreendem a nossa finitude, né? A teoria materialista, ela postula que a matéria que constitui tudo no universo, ela é eterna. Existe uma dimensão de eternidade na teoria atomista, né, de Demócrito, de Epicuro e de Lucrécio, e que inclusive muitos cientistas aprovam até hoje. É a noção de que nada vem do nada e também nada vai retornar ao nada.
eles têm uma noção de que o universo sempre existiu e que a matéria que constitui tudo que nós podemos sentir, tocar, cheirar, essa é uma matéria indestrutível. A própria noção de átomo, né? Se vocês forem pegar a palavra grega átomo, ela significa indivisível, né? Ela significa que qualquer objeto físico que você pegar, se você tentasse dividi-lo ao extremo, chegaria a um certo ponto que você não consegue mais dividi-lo, né? E isso implica que nós, seres humanos, somos organismos complexos, mas, em última análise, compostos por átomos. E o que significa a morte para eles, né? Significa que os átomos que nos compõem, eles reentram na dança da realidade, eles retornam à natureza para que eles possam compor outros organismos e outros agregados, né? Então, qual que é a polêmica que Epicuro tem com os platônicos, por exemplo, né? E com os cristãos, posteriormente, né? Ele vai ser muito atacado pelos cristãos por sua concepção da morte. É uma morte que para os epicuristas, não inclui qualquer possibilidade de uma alma imortal, imaterial, que como um fantasma, ela deixa o corpo em putrefação e ela sobe para uma dimensão transcendente, né? Mas o Epicuro dizia que isso era muito perigoso também, essa crença em uma vida após a morte, porque ela causava perturbações psíquicas nas pessoas durante a vida. Então você acredita, por exemplo, que é possível que você passe uma eternidade sendo punido no inferno, no caso dos cristãos, ou no Hades, no caso dos gregos. Haviam muitos mitos que circulavam sobre isso, né? Se você, enfim, for uma pessoa viciosa, pecaminosa, você vai sofrer com os tormentos eternos do inferno. O Epicuro, diante desses mitos, ele julgava que isso era nada mais, nada menos que uma superstição ilusória e danosa à felicidade humana. Ele achava que a felicidade envolve você não ter nem esperança e nem temor em relação ao que há depois da morte. E ele vai dizer mais, né? Uma frase famosa que ele diz na carta a Meneceu, que é a carta sobre a felicidade: minha morte e eu nunca vamos nos encontrar. Enquanto eu estou aqui, ela não está. Quando ela estiver, eu não estarei mais. É um jogo de linguagem poético que ele faz, né? Uma espécie de haikai quase. Ele diz, nós não vamos vivenciar o estado, né, de morto. Tem uma música do Gilberto Gil que fala sobre isso, a diferença entre a morte e o morrer. E ele fala, o morrer é difícil, né, que você está vivo e está agonizando. Agora a morte já aconteceu, né? O Epicuro julgava que é uma fantasia você imaginar que você morreu e você vai sofrer esse estado, né? Que a morte envolva qualquer tipo de sofrimento. Não existe sofrimento nenhum em estar morto. Existe talvez naqueles que ficam, né? Naqueles que sobrevivem e têm que lidar com o luto e a perda. Mas ele vai dizer também, todo bem e todo mal existem na nossa sensibilidade. A morte nos priva da sensibilidade. Então estar morto não nos possibilita ter nenhum prazer e nenhum sofrimento. Não nos possibilita julgar bem e mal de modo algum, porque não tem o sujeito que julga. Morrer significa que você simplesmente não vai ter saudade daquilo que você perdeu, porque simplesmente não terá ninguém para sentir falta daquilo que foi perdido. A sua fala me fez pensar numa resposta à minha própria pergunta. Como seria possível uma espécie de espiritualismo ou crença na imortalidade mantendo a dieta dos prazeres que você vai dissertar do epicurismo? E eu estive lembrando de duas concepções de morte. Uma, a de Freud, no qual a morte é simbolizada pelo desejo, isto é, quando o desejo é intenso, não atender esse desejo equivale a alguma pequena morte, ou a alguma significativa morte, morte como signo, morte como ideia. Nesse sentido, a morte de um amor, a morte de um projeto que não seguirá adiante e que o tempo não permitirá voltar atrás, poderá também ser uma atualização do espírito da morte antes da morte do corpo.
E às vezes pode ser dramaticamente mais dolorosa do que a própria morte do corpo, quando se vê que uma razão de viver foi perdida por uma oportunidade de um desejo frustrado. Então, nesse sentido, é possível pensar como Shakespeare, em que Romeu e Julieta, nessa tragédia, morrem lá, e quando assistimos essa peça e vemos que o amor morreu, saímos do cinema loucos para amar, sem termos morrido fisicamente, mas temos entrado em contato com a proximidade da morte do amor. Então, quase morrendo, ou morrendo simbolicamente, podemos resgatar a ideia de, então agora vou valorizar a vida porque sei o que é uma espécie de morte. Freud nos dá isso, dizendo, a questão da espiritualidade pouco adianta neste caso, porque todos nós, espiritualistas ou não, teremos concepções de mortes constantemente. Uma outra ideia de morte que permitirá, antes da morte propriamente, como ato final, a lição da morte como símbolo de vida e força para que o prazer seja buscado. É quando Hannah Arendt nos fala sobre a diferença da esfera pública e privada, e que no mundo antigo, no mundo da polis grega, no mundo da república romana, nós tínhamos a figura do herói, que hoje não temos com facilidade. O herói era aquele que sabia lucidamente que iria morrer na batalha, mas a sua morte individual teria o valor reconhecido, porque seria a salvação da cultura em benefício da cidade e do futuro das gerações. Então, morre o indivíduo, mas não morre a cultura. Morre a esfera privada, mas não morre a esfera pública. Então, quando o herói vai morrer, ele já herda os heróis anteriores, e ele vai continuar imortal, ciente de que a cultura será, através do seu ato de sacrifício, viva. Então é possível dizer que até os cristãos da antiguidade, Hannah Arendt lembra isso, na condição humana, eles viviam até a morte em sacrifício, mas viviam para que a ideia da caridade não morresse. Portanto, mesmo que o indivíduo morra, não morre a luta pela felicidade. A morte não impede isso. Nesse sentido, eu acho que a gente pode ter duas formas de mortes que não impedem a vida, e nesse sentido não impedem a busca dos prazeres. A morte deixa de ser uma maldição e passa a ser, ou no caso dos espiritualistas, uma bênção, porque ela antecipa o valor da vida. Morrer não acaba com isso, para Hannah Arendt. Ou a morte para Freud, a morte simbólica, faça com que nós saibamos da morte, experimentamos a morte e a grande frustração para aprendermos a viver ainda em vida. Não acha que pode ser uma forma de sermos epicuristas e espiritualistas? Sobre a questão do espiritualismo, né? Será que o epicurismo é incompatível com qualquer tipo de vivência da espiritualidade? Eu acredito que o epicurismo é sim compatível, inclusive, com o panteísmo espinosista, por exemplo, né? Porque os epicuristas, eles concebem, enfim, como nós somos seres compostos por átomos eternos, nós fazemos parte de algo grandioso, né? Um exemplo que eu uso na sala de aula com os alunos é o seguinte: vocês imaginem que vocês são capazes de retirar um átomo do corpo de vocês, né? Se os materialistas estão certos, você tira um átomo de carbono do seu coração, e você pode ter certeza que esse átomo de carbono tem milhões e milhões de anos de história prévia a essa pertença desse átomo ao seu organismo. Ele pode ter estado em um dinossauro que foi extinto há 65 milhões de anos atrás. E isso que vale para o passado, vale também para o futuro, né? Então, após a minha morte pessoal, todos esses átomos que estão me compondo atualmente, eles estarão na natureza. Eu posso me perguntar, se eu tirar um átomo do meu cabelo, onde ele estará daqui 500 milhões de anos, né? Quantos organismos, minerais, vegetais ele já compôs e poderá compor, né? O epicurismo abre um espaço para a noção de eterno retorno, que no poema de Lucrécio aparece, né? Quem quiser conhecer mais, nós temos o poema da Natureza de Lucrécio, que é a obra-prima epicurista romana, onde ele vai falar sobre essa possibilidade do eterno retorno.
se os átomos são indestrutíveis, num tempo infinito, o número de combinações acaba por se repetir. Então, o próprio Nietzsche, ele foi pescar um pouco nesse misticismo materialista, que nos concebe totalmente dentro de uma natureza que não tem o fora, né? Não existe a noção de sobrenatural no epicurismo, né? A própria noção de uma metafísica transcendente desaparece. Então, nós estamos totalmente mergulhados nesse mar cósmico, né? E um autor como Pierre Hadot, que escreve sobre filosofia como maneira de viver, né? Ele fala muito sobre o valor do epicurismo, do Carpe Diem em especial, como um modo de você vivenciar toda a delícia de existir no momento presente, né? E isso não existe para aqueles que não são conscientes da sua própria finitude. É o que o Epicuro sempre brigava com os platônicos, né? Ele dizia: para sermos felizes de fato, enquanto seres mortais e finitos, temos que ter consciência que o nosso tempo é limitado, né? Temos que ter consciência que devemos viver essa vida intensamente, pois é a nossa única chance. Esse aglomerado atômico que somos não irá se repetir, né? Então tem muito essa noção do Carpe Diem, como eu trouxe aqui no livro da Sarah Bakewell, né? Esse emblema epicurista, ele não tem nada a ver com isso que a gente estava criticando, que é o imediatismo consumista. Não é viver como se não existisse amanhã. É pelo contrário, é saber que existe o amanhã da morte, que certamente virá, a noção morte certa, hora incerta, né? Temos certeza que morreremos, não sabemos quando. Por isso é preciso cultivar cada dia como se fosse o último. E isso não tem a ver, então, com o consumismo, nem com o individualismo, né? Muitos autores falam que o Epicuro trouxe uma sabedoria que é um hedonismo altruísta. A gente pode contrastar com um hedonismo individualista, né? Então, o sujeito solipsista que quer saber só dos próprios prazeres e que acha que com a sua conta bancária ele vai conseguir comprar a felicidade, o amor e tudo que é preciso para uma vida feliz, esse também está na ilusão, né? Porque a felicidade também é um empreendimento coletivo, exige amizade, convívio e conhecimento, né? Porque o que se fazia no Jardim de Epicuro era essencialmente buscar o conhecimento sobre como as coisas são de fato na realidade. Professor Carlet, então apresenta para a gente, feito essas questões iniciais, qual é a dieta dos prazeres e da felicidade da filosofia epicurista? Qual é essa farmacêutica de exercícios espirituais do qual nos fala Pierre Hadot para atingirmos essa potência da felicidade? Tá, então eu gostaria de convidá-los a olhar essa pintura do Matisse, né? Chama La Joie de Vivre, quer dizer, o júbilo de existir, né? Era muito isso que era cultivado no Jardim de Epicuro, né? E o próprio Epicuro, é incrível, é como se ele prenunciasse que séculos depois as pessoas iriam cometer calúnias e difamações contra a sua doutrina, e ele responde, né? Numa das 3 cartas que sobraram, né? Só um parênteses, o Epicuro escreveu cerca de 300 livros, né? E quase todos eles foram perdidos, história fora. Nós temos principalmente conhecimento de 3 cartas que foram salvas por Diógenes Laércio no seu livro Vida dos Filósofos Ilustres, né? E uma dessas cartas é a famosa carta a Meneceu sobre a felicidade. E ele vai explicar, para nós epicuristas, o fim último da vida é o prazer. O fim aqui no sentido de a meta, né? O alvo, o objetivo da vida envolve sim viver com júbilo, prazerosamente. Mas aí ele já antecipa as críticas, né? Não nos referimos aos prazeres dos intemperantes, ou seja, daqueles que cometem todo tipo de excessos, né? E também não dizemos que isso consiste puramente no gozo dos sentidos, porque o epicurismo concebe a importância do júbilo da amizade, do convívio e do conhecimento. Conhecer também é muito prazeroso. Saber como a natureza funciona é talvez um dos maiores júbilos que está disponível ao filósofo, né? Então ele diz,
não são bebidas ou banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou de outras iguarias de uma mesa farta, que tornam doce uma vida, mas sim um exame cuidadoso. Tem a noção de um esforço para conquistar a sabedoria e o conhecimento, onde você tem um exame cuidadoso das causas de toda escolha e de toda rejeição. Isso é importante. Quando Epicuro fala de prazeres e de dores, ele acha que a ética se fundamenta aí, justamente porque todas as nossas escolhas, por natureza, né, decorrem da sedução que nós temos pelos prazeres e pela repulsa que nos causa o sofrimento. Ele fala que inclusive isso não é meramente humano, né? Os outros animais nós podemos notar isso. Por natureza o organismo sente repulsa pela dor. O animal ele foge de tudo aquilo que possa causar mal-estar e desconforto. E ele tem uma espécie de instinto de procura do seu bem-estar, do seu prazer. Então tem uma continuidade entre os animais e os animais humanos, né? E aí ele vai dizer: precisamos de uma sabedoria que vá remover as opiniões falsas, em virtude das quais uma imensa perturbação da alma toma conta dos espíritos. A medicina dele é para nós vencermos a perturbação, que pode ser descrita como angústia, como tumulto, como ansiedade. Então ele é uma espécie de psicoterapeuta, antes de existir essa palavra, porque ele nota que o ser humano é muito infeliz. Mas existiam os terapeutas na sua época? Com certeza, e não só, digamos, nesse ocidente, né? O Epicuro ele conversa muito com a sabedoria budista, por exemplo, né? Tem muita coisa em comum com a noção de você esclarecer um sujeito, iluminá-lo com o conhecimento da verdade, para que ele possa ser feliz a posse de desvencilhar de superstições e opiniões falsas. Também era a visão de Spinoza, uma visão tão polêmica que ele foi execrado na sua época, né? Foi expulso da comunidade judaica em Holanda por propor coisas muito semelhantes ao que o epicurismo propõe, né? Um caminho para vencermos a perturbação que nos torna infelizes, né? E aí, nesse sentido, tem um conceito muito importante que eles utilizavam, que em grego é ataraxia. Nós traduzimos isso, inclusive circula na internet nos memes, né? É um estado de lucidez, a sua mente perdeu todas as suas ilusões, assim como Siddhartha no budismo faz um longo processo de meditação para se libertar da ilusão do samsara e perceber a realidade. A ataraxia é o estado do homem lúcido que, na ausência de preocupação, de angústia e de tumulto, ele atinge a verdadeira felicidade que é possível na condição humana, que é a felicidade da serenidade, né, da paz de espírito. Então, para os epicuristas, a felicidade não tem a ver com um êxtase, de assim, o gozo de um prazer intenso, assim, digamos que pudéssemos ter um termômetro dos prazeres. A felicidade não consiste nesse termômetro que está sempre em estado de ebulição. Muito pelo contrário, né? Ele acha que essa exultação, ela é sempre efêmera, né? A felicidade duradoura, ela é a serenidade do sábio, que conhece a verdade. Nesse sentido, ele entra em choque com os céticos da sua época, com Pirro, que negava a possibilidade do conhecimento. O Epicuro acha assim: é possível conhecer a verdade sobre a natureza. Demócrito já nos mostrou o caminho, né? A matéria em interação, que depois a ciência irá desenvolver tanto, ela nos dá esse caminho. Tem algo a ver com aquela ideia de que uma pessoa é mais rica porque tem menos necessidade, ao invés de ter mais fortuna? Assim como uma pessoa seria mais feliz não porque tem mais prazer de consumo, de exaltação, mas porque tem menos necessidade de ser satisfeito em suas carências. Seria isso? Com certeza. Acho que a sabedoria epicurista recomenda um trabalho que nós fazemos sobre os nossos próprios desejos, né? E ele estabelece uma distinção desses desejos.
existem os desejos naturais e necessários. Isso é da condição humana. O desejo, por exemplo, que se manifesta na sede, na fome, ou no que Freud chamava de libido, né? O ímpeto erótico sexual. São desejos naturais e necessários, né? É impossível qualquer pessoa se livrar do desejo por bebida, por comida, ou se livrar do tesão, né? Isso seria implantado no nosso organismo pela própria natureza. Agora existem os desejos que foram implantados, né? São desejos que, por exemplo, na cultura grega era muito frequente o gosto pela glória, né? Os epicuristas conheciam as histórias, por exemplo, sobre Aquiles, né? Ele tem uma decisão ética para tomar ali, que a sua própria mãe indica a encruzilhada para Aquiles, né? Ou você morre muito jovem no campo de batalha e terá uma glória que nunca vai perecer, porque os poetas vão cantar a sua memória. Ou então, outro caminho, você vive escondido na sua vida privada e você vai morrer velho, porém ninguém vai lembrar de você. Você vai cair no esquecimento. Esse era o dilema de Aquiles, né? Eu morro jovem após uma batalha que depois Homero vai cantar pelos séculos, ou eu me mantenho numa vida recolhida com a ameaça de ser esquecido pelas próximas gerações, né? O Epicuro, no fundo, ele não faz a escolha de Aquiles, né? Pelo contrário, ele prefere uma vida longa, serena, feliz, repleta de amigos, do que uma vida que acaba rápido, né? E entre os desejos que ele considera não necessários, que são, digamos, implantes culturais, está o desejo de riqueza. Com certeza ele acha que a felicidade não se compra. O desejo de poder político, né? Os epicuristas, eles viviam numa sociedade alternativa, né? Eles viviam num jardim que era nos subúrbios de Atenas, e eles não queriam se envolver com os assuntos públicos, né? Eles têm um pouco uma noção apolítica, né? Acho que a sabedoria estará numa vida mais recolhida no seio de um grupo de amigos que buscam juntos a sabedoria. Esse dilema de Aquiles, eu acho que ele não é bem interpretado nos dias de hoje, quando nós projetamos de forma anacrônica, naquela época, a ideia de um individualismo. Aquiles não era nenhum grego, era individualista, era um homem de sua cidade, do seu povo, um homem da sua coletividade. Então, quando ele decide não viver individualmente uma vida longa, mas morrer cedo, para que o seu nome seja cantado, não é o nome dele, é o nome da cidade, da sua cultura, porque não haveria o nome se os gregos não vivessem, se não vencessem a batalha. Então era a morte do indivíduo para a imortalidade da cultura. Nesse sentido é que poderia, creio eu, haver não sei se estou correto, um epicurismo na política, em que o homem político não se sacrifica como indivíduo, ele eleva a sua vida até o máximo que o indivíduo pode alcançar, que é se tornar um homem político. Não, com certeza, o epicurismo tem um impacto político na posteridade considerável, né? Se vocês pensarem, por exemplo, Thomas Jefferson era um grande epicurista, e a Declaração de Independência dos Estados Unidos vai colocar como os direitos fundamentais do homem o que eles chamam de pursuit of happiness, é o direito de perseguir a felicidade, né? De ir em busca dessa vida feliz, que é elencado ali como um valor junto com a vida e a liberdade, né? Então, os Estados Unidos nascem com uma inspiração epicurista, né? De colocar na Constituição que todo cidadão tem direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade, né? Ele vai impactar também certas doutrinas pragmáticas, né? Que vão dizer que a melhor sociedade que existe é aquela que proporciona a maior felicidade possível para a maior quantidade de cidadãos, né? Que isso no iluminismo se manifesta, no Helvétios, por exemplo, né?
e que vai impactar nos utilitaristas também. O Epicuro ele tem uma visão muito pragmática das coisas, né? Para ele a filosofia tem que servir para melhorar a vida humana. Sim, perdão. Dentro das medicações da dieta dos prazeres, a ataraxia é uma delas? A ataraxia eu diria que é um elemento fundamental para qualquer sujeito que possa se dizer feliz, né? O homem feliz, ele é ao mesmo tempo lúcido, sereno e, digamos, amoroso nas suas convivências, né? Que é o valor da amizade, da filia. Agora, o que o Epicuro propõe, que ele chamou de tetrafármacos, né? Os 4 remédios para curar a infelicidade. Eu quero anotar quais são, passar numa farmácia mais próxima. Sim. Quais são os fármacos para a felicidade e os prazeres? Certo, então vamos lá, rapidamente aos 4 fármacos que ele sugeria, que não tem a ver com o consumo de nenhuma substância, mas com uma transformação revolucionária do nosso modo de pensar, né? Então o Epicuro tem essa frase que eu acho muito interessante, esse pragmatismo dele, essa psicoterapia que ele propõe. É inútil a medicina que não cura os males do corpo, também é inútil a filosofia que não cura os males da alma, né? E então ele propõe 4 passos para nos tornarmos felizes. O primeiro tem a ver com o conflito religioso que ele tem na sua época. Ele diz: não há nenhuma razão para temer os deuses. E aí então esse primeiro passo convém a gente pensar nas teorias críticas que Epicuro propunha. A mais citada delas é a seguinte, né? É uma série de perguntas que o Epicuro propunha à sua época, que serão discutidas história fora. Na Idade Média gerará tratados inteiros sobre essas perguntas, né? Onde ele diz o seguinte, já adaptado aqui para o nosso contexto contemporâneo, né? Diante dos males que existem na nossa realidade, né? Ele se pergunta: ou Deus quer eliminar o mal e não pode, ou Ele pode e não quer, ou não pode nem quer, ou Ele quer e pode. Se Deus quer eliminar os males e não pode, isso significa que Ele é impotente. A noção de um Deus impotente não faz o mínimo sentido, né? O conceito de Deus que nós temos nos monoteísmos é o de onipotência, de uma intervenção na realidade. Se Ele pode eliminar os males que existem na realidade, Ele não quer, isso significa que é um Deus malvado. Ele quer deixar os males no mundo, quer deixar que as pessoas morram na fome e na guerra, quando Ele poderia intervir. É uma noção estranha a Deus. A terceira opção, Ele não pode e não quer. É um Deus ao mesmo tempo impotente e mau. Isso não é um Deus, certo? E a última opção, se Ele quer e pode, é a única opção que corresponde à nossa visão de Deus. Então, de onde vem o mal? Por que Deus não o suprime? Ele lança essas questões que causarão muito debate, né? Então, esse argumento, por exemplo, Lactâncio, uma obra chamada Da Cólera de Deus. Mesmo os cristãos mais devotos, eles são incapazes de negar a existência do mal no mundo. Ele vai falar: o mal existe, os seres vivos sofrem pelo corpo e pelo espírito, padecemos pelas intempéries, pela miséria, pela doença, pela ignorância, pela injustiça, pela guerra. Há crianças que só nascem para sofrer e morrer. Podemos pensar numa UTI infantil que nós podemos visitar. O conceito de Deus entra em maus lençóis num contexto desse, né? Então, como conciliar essa noção de um Deus onipotente e bondoso e generoso, que ao mesmo tempo, diante dos males, não os suprime, né? E qual era a visão que o epicurismo trazia sobre os deuses? No plural, né? Porque eles estavam no domínio, digamos, do politeísmo grego, né? O Epicuro acreditava, ele não era um ateu, no sentido que nós hoje compreendemos a palavra ateísmo. Ele não nega a existência dos deuses,
porém ele é totalmente fiel à doutrina materialista que ele aprendeu do seu mestre Demócrito. Então, tudo que existe no universo é material. Os deuses, eles também são materiais, só que eles têm um organismo mais perfeito que o nosso. Eles não adoecem, eles não morrem, e eles vivem em uma outra região do cosmos, digamos assim, onde eles não têm nenhuma perturbação da alma, né? Eles vivem na bem-aventurança perfeita numa comunidade dos deuses. E isso implica que os deuses simplesmente não se importam com a humanidade, né? Eles não são aqueles deuses que intervêm na realidade como era na epopeia homérica, né? Tem uma batalha entre gregos e troianos e os deuses estão tomando partido, por exemplo, né? Então, o primeiro fármaco é esse: não acreditar em deuses que estão interessados em nos punir ou nos recompensar. Ele acha que há uma serenidade em pensar que não existe um patrão divino por cima de nós que esteja com cólera ou com benevolência. Primeiro fármaco: não temos nada a temer ou esperar dos deuses. O segundo fármaco, eu já falei um pouco, é a nossa relação com a morte, né? Não precisamos temer que morrer seja um mal, né? Não há sofrimento na condição de estar mortos. E toda a matéria que nos constitui, ela continuará no universo, né? E o terceiro fármaco que ele propõe, aí a dieta dos prazeres, né? Vamos focar nos desejos naturais e necessários. Então ele vai propor um regime que tem a ver com a moderação, né? Com a frugalidade. Você vai escolher os prazeres de maneira sábia, né? Você vai prever quais as consequências de um certo prazer que você tem hoje para o seu futuro, né? O sábio tem um pouco isso. Certos prazeres podem me causar ressacas, doenças, né? Então eu tenho que ter discernimento na hora de escolher os meus júbilos, porque os prazeres eles estão hierarquizados, né? E para Epicuro os maiores prazeres não envolvem o consumo, né? Os maiores prazeres estão na amizade, no amor, na convivência e no conhecimento da natureza, na ciência, né, como a gente chama hoje. Então, foque nos desejos naturais e necessários, leve uma vida frugal e a sua vida vai ser tão mais feliz e tão mais prazerosa se você tiver festas periódicas e não constantes, né? Se o carnaval fosse o ano inteiro, seria insuportável, né? É bom que seja periódico, né? Que as nossas celebrações elas tenham períodos de serenidade, de tranquilidade. E o quarto fármaco, a quarta cura que ele propõe é sobre a nossa relação com a dor, né? Com o sofrimento. Na perspectiva dele, se a gente for consciente da nossa finitude, a gente pode sempre dizer que nenhuma dor dura na nossa carne sem fim, né? Você abandonando o que ele chama de superstições religiosas, cai qualquer possibilidade de um sofrimento eterno, como aquele que é prometido em muitos monoteísmos ocidentais aos que pecam na carne, né? Então, se você elimina o inferno e o Hades, você elimina qualquer temor de uma dor eterna, né? Isso é um curioso contraste, por exemplo, com a Divina Comédia. O Dante coloca lá um dos círculos do inferno onde os epicuristas estão sendo torturados eternamente, né? O Epicuro, que besteira, não existe tortura eterna, né? Então, todas as dores dos mortais são efêmeras e passageiras. Então, tenha esse consolo. Se você está sofrendo, não se preocupa, isso passa, né? No longo prazo, todo prazer e todo sofrimento que o sujeito vivo pode gozar ou padecer tem a marca da condição humana, que é a finitude. Então ele acha que é possível sim você ser feliz na plena consciência da sua finitude, né? Então, não temer os deuses, eles não têm nada a fazer de mal ou de bom por nós. Então abandone as esperanças e os temores em relação aos deuses, não tema a morte, não há motivo para se apavorar diante disso. Escolha bem os objetos do seu prazer
porque a amizade e o conhecimento são muito mais importantes do que os prazeres totalmente efêmeros, e saiba que toda a dor dos mortais é mortal. Querido, a gente vai terminar agora o primeiro momento desse nosso bate-papo e voltaremos num segundo com uma conversação com o microfone aberto a todos. Eu queria, neste momento, você citasse Epicuro em algum trecho que lhe chamasse a atenção para dizer: eis aqui Epicuro. E depois do intervalo, por favor, o microfone vai ficar disponível. Vamos bater um papo, conversar com o professor Carli, para a gente entender, nos dias de hoje, para cada um de nós, como Epicuro pode nos ajudar. Então, duas citações muito disseminadas de Epicuro, né? Inclusive estão ilustradas aqui para vocês perceberem a potência desse pensamento atualmente. Na França existe uma revista de filosofia e Epicuro é colocado na capa como o grande filósofo da felicidade, né? Então ele tem um grande impacto na filosofia contemporânea, inclusive, em autores como André Comte-Sponville e muitos outros, né? Então o Epicuro vai dizer no começo da carta a Meneceu, que é conhecida como a Carta sobre a Felicidade, né? Sobre a importância da filosofia ser democratizada, o valor que ela tem para todos nós, independente da nossa idade e de onde nascemos no planeta, né? O Epicuro ele tem uma proposta de universalização dessa doutrina. Ela deve servir a todos, ela pode curar a todos. Ele prenuncia, inclusive, a noção de católico, que no seu original significa universal, né, para todos os seres humanos. Então ele diz que ninguém, sendo jovem, demore a começar a filosofar, né? E que ninguém, sendo velho, se canse da filosofia, pois para ninguém é muito cedo nem muito tarde para assegurar a saúde da alma. Então a filosofia tem esse fim, esse alvo, essa meta, né? De assegurar que nós tenhamos saúde no nosso espírito, na nossa mente, né? Aquele que diz que o tempo de filosofar ainda não chegou, ou que o tempo de filosofar já passou, é semelhante àquele que diz que o tempo da felicidade ainda não chegou, ou que não mais chegará. Então a essência do epicurismo está aqui, né? A felicidade basicamente será alcançada por aquele que se devotar à filosofia, que é o amor pela sabedoria, que na nossa prática do convívio comunitário gerará esses bons frutos, né? É uma jardinagem coletiva que eles fazem nessa sociedade, né? E aí uma outra frase também que eu acho muito interessante: de todas as preparações que a sabedoria faz, tendo em vista uma vida de bem-aventurança, de longe a mais preciosa é a aquisição de amizade. Então está aqui a hierarquia dos prazeres. O mais duradouro, o mais pleno, né, o mais indispensável dos prazeres é a amizade. E é por isso que ele funda uma comunidade onde o grande valor é a amizade daqueles que juntos buscam a sabedoria. É a essência da filosofia, né? Muito obrigado, querido. Parabéns. Em nome dessa amizade, estamos num pub. Vamos compartilhar, trocar ideias. Daqui a pouquinho a gente volta para um bate-papo. Grato. Muito bem. Retornando agora do intervalo. Hoje, dia 12 de novembro de 2017. 94ª edição do nosso Café Filosófico. Aqui ao meu lado o professor querido Eduardo Carli de Moraes, filósofo, com o tema A Dieta dos Prazeres e da Felicidade para a Filosofia Epicurista. Estamos abertos para questões, observações, bate-papo. Boa noite, professores. Eu sou aluno, meu nome é Altair, eu sou aluno de filosofia da UFG e eu gostaria de traçar um paralelo aqui com a Ética de Aristóteles, que quando você fala da temperança,
do epicurismo, né, me aproxima muito o conceito da mediania que ele apresenta, que não seria uma mediania de mediocridade, mas uma mediania de uma distância certa de todos os itens que se enquadram ali na avaliação daquela circunstância, que é como Aristóteles chama, né? A decisão mais correta dentro de cada circunstância é que vai caracterizar o justo, o virtuoso. E, no caso, ele finaliza essa questão da felicidade como o feliz é aquele que consegue ter um desejo bom e uma atitude boa. E ele divide isso em 4 tópicos, que seria um indivíduo que tem desejos ruins e atitudes ruins, um indivíduo que tem desejos bons e atitudes ruins, o que tem desejos ruins, mas ele se contém e tem atitudes boas, e o feliz é o único que tem essas duas que se alinham aí com a bondade. Então, obrigado. Obrigado, Altair, né? Uma pergunta extremamente relevante e que vem bem a propósito, se nós pensarmos também que Epicuro e Aristóteles foram contemporâneos, né? E tem visões de mundo que, em certos aspectos, tem essa sincronia, essa harmonia, né? Ambos são importantíssimos na história da ética, né? E podemos lembrar um pouco, como você comentou, da Ética Nicômaco, né? Que é um texto fundamental aí na história da filosofia, onde ele vai formular, de fato, uma ética onde ele pensa as virtudes, né? As excelências, o que os gregos chamavam de areté, né? Partindo dessa noção do que você chamou de mediania, né? Então você precisa procurar uma espécie de meio do caminho entre 2 extremos que seriam viciosos, né? Então, de um lado você tem uma escassez, né? Uma falta. No outro polo você tem o excesso. E o homem sábio e virtuoso buscaria o caminho do meio, né? Isso tem até uma ressonância com a sabedoria oriental e tudo mais, né? E tem no quadro aqui algumas exemplificações de como isso funciona na prática na ética aristotélica, né? Então, um exemplo muito citado: a virtude ou excelência da coragem. Ela significa que o sujeito, obviamente, ele não é covarde, né? Ele não sofre com a escassez que se manifesta na covardia. Porém, se esse sujeito tivesse um excesso de coragem, por assim dizer, ele seria temerário, né? É aquela figura no campo de batalha que não percebe de fato o jogo de forças e que acha que está sendo muito corajoso, mas está faltando com a prudência e ele perde a vida por temeridade, né? Então esse é um exemplo. A coragem está no meio do caminho entre covardia e temeridade, né? E o Aristóteles desenvolve isso com várias virtudes, né? O que é o homem generoso? Ele é aquele que não tem a escassez, ele não é o pão duro, ele não tem a avareza, mas ele também não é aquele que dissipa, né? Que perde todos os seus patrimônios e capitais, né? Ser generoso não significa você dar até o último centavo e ficar na penúria, né? Então Aristóteles sempre traz essa noção. A virtude, que é muito interessante, que conversa com o epicurismo, que ele chama de amabilidade, né? Que dialoga com a amizade dos epicuristas, né? Isso é uma virtude, né? Isso tem a ver com uma disposição amorável para os outros, né? Quando você tem escassez desse tipo de disposição, você é a pessoa apática, né? A pessoa indiferente, né? A pessoa que tem os afetos, digamos, congelados, né? Mas você também poderia cair num excesso do que os gregos chamavam de patos, né? Um excesso de paixão. Você se torna irado, né? Raivoso. Então o sábio, ele procura também sempre essa justa medida, né? Então vou citar um trechinho do Aristóteles na Ética Nicômaco, livro 2, que remete a tudo isso que você falou, né? A excelência moral é constituída por natureza, de modo a ser destruída pela deficiência e pelo excesso.
E aqui é muito epicurista também, tal como vemos acontecer com o vigor e a saúde, né? Então, exercícios excessivos ou deficientes, se exercitar de mais ou de menos, pode destruir igualmente o vigor. E de maneira idêntica, as bebidas e os alimentos, de mais ou de menos, destroem a saúde. E acontece o mesmo, né, com a moderação, com a coragem, com todas as formas de excelência moral. Então, a excelência moral é o meio termo entre a falta e o excesso, e por meio termo ele quer dizer aquilo que é equidistante em relação a cada um dos extremos, nem de mais, nem muito pouco. A excelência moral é uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e emoções. Uma disposição que consiste de um meio termo determinado pela razão. Isso tem muita semelhança com o epicurismo, né? Porque eles valorizam também a razão no âmbito das práticas éticas que dizem respeito ao nosso convívio, porque é o nosso conhecimento, a nossa razão que, determinando como a natureza funciona de fato, vai nos ajudar a bem conviver, né? Existe um certo racionalismo epicurista aí. Alguns vão até dizer que ele atua como um precursor do iluminismo, né? Teria havido um iluminismo grego, e os epicuristas seriam um pouco os baluartes desse iluminismo, né? A razão contra a superstição, né? O conhecimento científico da natureza contra os fantasmas da mitologia. E muitos desses excessos que estão sendo denunciados aqui por Aristóteles, o Epicuro vinculava às opiniões falsas que nós temos, né? O que hoje nós chamamos de superstições, né? Então, há muitas áreas de contato entre a ética epicurista e aristotélica, né? E também há muitas dissonâncias, há certos elementos que eles realmente divergem totalmente. Por exemplo, Epicuro foi contemporâneo de Aristóteles enquanto tutor de Alexandre, né? O futuro conquistador, Alexandre o Grande. Aristóteles era, enfim, aquele que estava na corte do rei Filipe da Macedônia, educando um grande imperador. Epicuro, pelo contrário, questionou sempre a questão do imperialismo, né? Do poder político levado ao seu excesso, né? Então, com certeza há uma discrepância muito forte nesse aspecto político, né? Porque o Aristóteles, tendo estudado com Platão, ele também se filia muito à noção do filósofo rei, né? A noção que está lá na República, de que a melhor sociedade, ela é governada por um rei que detém a sabedoria, né? Uma visão profundamente elitista, né? Aristocrática. Então, é o governo do melhor, e esse melhor que os filósofos apontam é justamente o mais sábio, né? Então, o platonismo e o aristotelismo, como filosofias políticas, eles são, de certo modo, anexos ao imperialismo, né? Que está nascente ali com Alexandre. Eles propõem a monarquia como regime de governo, e eles propõem o filósofo tirano, né? Já no caso do epicurismo, eu julgo que ele tem mais a ver com ímpetos mais democráticos, né? Ele funda uma sociedade alternativa em Atenas. Ali são bem recebidos os estrangeiros, né? As mulheres, os chamados metecos, né? O jardim ele é muito mais convidativo para a diversidade humana do que as instituições platônicas e aristotélicas, né? Então, nós temos, por exemplo, Platão colocando na entrada das instituições de ensino dele, é proibido que qualquer um entre aqui se não souber matemática, aritmética, geometria. Tem um princípio de exclusão ali, né? Só pode estudar com Platão e Aristóteles aquele que tiver a razão tão desenvolvida e souber as leis matemáticas e tal, né? No Jardim de Epicuro, muito pelo contrário, ele dizia que todos são bem-vindos e aqui vocês vão vivenciar a convivência entre pessoas que veem a felicidade como o bem supremo. Então tem uma discrepância forte ali, né?
em termos políticos e até em termos éticos, né? Que cai na noção também do dualismo, né? Toda a tradição socrática, platônica e aristotélica mantém-se ainda num registro dualista, né? De alma e corpo separáveis, por exemplo, né? E o epicurismo, ele é a união psicofísica que não pode ser separada, né? Não existe espírito desencarnado, que é o grande ídolo platônico, né? O espírito desencarnado e as ideias, né? As formas no mundo ideal. Então há muita similaridade possível entre as éticas epicúreas e aristotélicas, mas também muitas dissonâncias, né? Querida Altair, um dos maiores aristotélicos, estudiosos, ícones da filosofia de Aristóteles é o Sir David Ross. Em seu trabalho, ele tenta evitar o equívoco da tradução do equilíbrio em Aristóteles como a ideia de meio termo. Não é uma boa tradução, ela traz equívocos. E por isso a ideia de muito bem colocado aqui pelo professor Carli, eu vou brincar com uma resposta de filosofia de boteco. Já ouviram falar na sofrência das músicas sertanejas? Pois bem, elas têm uma lógica de meio termo, de equilíbrio. Sofrer muito para depois uma grande compensação de prazer, a fim de que encontre-se entre grande dor, grande abstinência de prazer e grande saciedade do prazer o meio termo. Como se o meio termo fosse exatamente uma medida, uma espécie de equilíbrio econômico de mais-valia, tendo máximo de sofrimento para o equivalente de máximo alívio. Mas aí não tenho propriamente um ganho de prazer, eu tenho uma perda de sofrimento. Essa ideia do qual o meio termo seria uma economia de duas partes, não convém à ideia do equilíbrio ou da parcimônia. Porque senão eu poderia pensar numa pessoa que, tendo muito, poderá dividir isso para ficar com a metade e então ter o meio termo. Ou tendo muito pouco, ou tendo nada, ou tendo a miséria como critério, e tendo pouco para ter a metade do que tinha quando nada tinha. Não, a ideia que se aproxima muito, pelo que eu entendi até do budismo, é a ausência do desejo da cobiça, e não o equilíbrio dos lucros, o equilíbrio da saciedade. E a palavra equilíbrio é talvez um dos ícones da nossa maldição, palavra maldita, mal colocada, mal compreendida de nossa época. Porque o equilíbrio no mundo do hedonismo capitalista quer dizer nem ter muito, nem ter pouco, é classe média. Isso não é epicurismo no seu sentido original. É não ser refém dos desejos. Então é muito mais uma economia dos desejos do que uma saciedade equilibrada. Nada contra necessariamente a sofrência sertaneja, mas a ideia não é essa. Aproveitando inclusive que você mencionou a questão musical, né? É interessante pensarmos, por exemplo, um dos grandes clássicos do rock and roll, que é Satisfaction dos Rolling Stones, né? Ali o eu lírico da música está sempre reclamando, fazendo um lamento de que ele não consegue satisfação, né? E é isso que o Epicuro buscava curar também, né? Quando ele propõe uma medicina da mente, é porque ele sabe da infelicidade humana, né? Ele conhece muitas pessoas que estão permanentemente insatisfeitas, né? Ainda que pratiquem orgias, que busquem as bebedeiras, os banquetes, né? Às vezes as pessoas que mais procuram os prazeres intensos e o êxtase da festa são as que se sentem profundamente insatisfeitas, né? Como assim um balde cheio de furos, né? Onde você coloca o prazer e ele sempre se esvai, né? No mito grego tem a imagem das Danaides, né? Que é um mito
onde elas são condenadas a colher água com um balde furado, né? Então essa é uma música que expressa muito isso, né? Um eu lírico que está sempre em busca de uma satisfação que ele não consegue e que ele só conseguiria talvez se ele fosse sábio à maneira epicurista, né? Boa noite, meu nome é Janete, eu sou psicóloga e professora universitária. Professor Eduardo Cali, eu gostaria de voltar um pouquinho naquela ideia de felicidade em comunidade, né? Então, se fosse possível, eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais em relação a essa ideia de vida em comunidade. Que comunidade? Como é essa comunidade? Pensando nos dias atuais em que nós vivemos um extremo individualismo, né? Então, como ter felicidade nesse contexto, pensando nessa ideia de comunidade? Essa é a primeira questão. A segunda é em relação à concepção, então, que o senhor começou a falar de corpo e alma, né? E a psicossomática. Eu tive a impressão que você ia falar um pouco mais de psicossomática, e aí me interessa muito, né? E aí me veio a questão, se a matéria é eterna, e se alma, e se corpo e alma estão integrados, a alma também é eterna? Qual é a visão? Ok, obrigado, Janete, né? Sobre a questão da comunidade, é um tema riquíssimo e eu falaria sobre ele partindo dessa escultura muito interessante que está no Museu do Louvre. Normalmente os filósofos são representados pelos artistas sozinhos, né? Epicuro foi representado, como vocês veem nessa escultura, junto com o seu grande amigo, que era Metrodoro, né? E a partir desse exemplo a gente pode pensar muito como que era o convívio amigável dos epicuristas nessa comunidade, né? O apego que eles tinham aos seus discípulos, aos seus pupilos e aos seus grandes amigos, né? O que se conta, por exemplo, é que Epicuro tinha essa visão da morte que eu já expus para vocês, que a morte para o sujeito que morre não é um mal, não é um sofrimento, porém para aqueles que ficam e que perdem o ente amado, certamente a morte do outro é uma experiência dolorosa, né? E o Epicuro sobreviveu ao Metrodoro, né? E nessa ocasião ele decidiu fazer assim uma preleção para toda a comunidade, dizendo: nós não acreditamos na imortalidade da alma, porém nós queremos celebrar aqueles que viveram conosco nesse convívio amigável. Então ele solicitava de todos os epicuristas que escrevessem memórias uns sobre os outros, né? Que são os precursores do gênero da biografia que hoje está nas livrarias, né? Então se conta que o Epicuro, por exemplo, escreveu 7 livros que eram biografias de Metrodoro, rememorando toda a vida que eles tiveram em comum, né? E que quando o Epicuro estava morrendo também, que ele se deitou numa banheira e pediu vinho para falecer também com certo prazer, ele dizia: estou sofrendo muito no meu corpo, mas na minha alma eu levo a gratidão pelo convívio amigável que nós tivemos nesse espaço, né? E aí sobre isso tem um texto muito interessante do professor José Américo Peçanha, que é As Delícias do Jardim, né? Como funcionava essa comunidade. E ele diz o seguinte: primeira coisa, a inscrição, né, na entrada desse espaço de convivência, dessa escola filosófica que era o jardim, né? Estava escrito: estrangeiro, aqui te encontrarás bem, aqui reside o prazer, o bem supremo. Então Epicuro era totalmente contrário a qualquer tipo de xenofobia, que é um dos grandes problemas que vivenciaremos no século XXI, com a crise de refugiados que temos atualmente, né? Com a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. O epicurismo propõe uma comunidade bastante aberta, receptiva, né? E o professor descreve assim, mais ou menos, como a coisa se passava lá dentro. A aquisição e a difusão da sabedoria epicurista sustenta-se na filia, né? Ou seja, na amizade que conecta essa sociedade de amigos. Essa é uma noção que vai inspirar muitas utopias, né? Porque se diz que o Epicuro inaugura uma espécie de iluminismo grego,
já existe aqui a noção de fraternidade, né? Já existe, por exemplo, a utopia que John Lennon canta em Imagine, que é The Brotherhood of Man, é a irmandade de todos os humanos. Ela é uma comunidade utópica nesse sentido, porque ele quer que todos os cidadãos sejam amigos uns dos outros. Mas para isso ele precisa que seja um microempreendimento, né? É difícil pensar num país como o nosso, com 200 milhões de cidadãos, e que fosse uma sociedade de amigos, né? Então é uma micro-sociedade. E nesse sentido ele até se veicula a certas utopias anarquistas ou autogestionárias, que têm ideais que naquele espaço funcionam, mas no espaço mais amplo, não. Atenas é uma coisa, a sociedade epicurista é outra, né? São outros valores e, como eu imagino, é uma sociedade menos conflitiva, né? É uma sociedade da filantropia, né? Do amor à humanidade, né? E ele descreve também o seguinte: o Jardim de Epicuro era um centro cultural, onde eles publicavam obras, né? E disseminavam as cartas, os panfletos para todo mundo conhecido, né? Então ali funcionava uma espécie de, digamos, editora, né? Onde esses pensamentos deviam sair dos limites de Atenas e se disseminar, como fizeram, chegaram a Roma, chegaram à Judéia, chegaram ao Oriente Médio, né? Era um centro de difusão. Então tinham um cuidado com a linguagem, né? Então o Peçanha diz o seguinte: esse amor à humanidade, essa filantropia e esse processo de libertação, de conquista de uma serenidade sábia, ela também se constrói em tramas de linguagem que vão tecendo um discurso luminoso da verdade, né? Isso vai inspirar imensamente os poetas, né? Alguns dos melhores poetas da história, para o meu gosto pelo menos, são Lucrécio e Horácio, né? Que são poetas romanos profundamente impregnados dessa noção epicurista, né? De um discurso luminoso, né? E aí ele diz: nessa comunidade você vai tecer, né? Vai resgatar o passado, como ele fez com a vida de Metrodoro, e vai urdir o futuro. Então acho que existe uma certa utopia nessa comunidade que eles fundaram, né? E que é totalmente diferente daquelas calúnias e difamações que o partido da oposição retrata como sendo o Jardim de Epicuro, né? Como uma área livre de busca dos prazeres mais excessivos, né? A gente percebe aqui que é uma comunidade que busca, de certo modo, institucionalizar a amizade daqueles que estão conectados pela busca da sabedoria e da felicidade, né? Ainda que o contexto externo não seja exatamente favorável, né? Pode ser muito adverso, pode ter muitas guerras, pode ter o imperialismo rolando, né? Mas eles, nessa sociedade alternativa, que até evoca o Raul Seixas, de certo modo, ali, onde o prazer faz a lei, né? Eles criam uma espécie de utopia na prática, né? Então esse é um ideal que eles propõem para o futuro. E a sua segunda questão sobre o vínculo de corpo e alma, né? Então uma das expressões que melhor manifesta isso, e aí a gente já entra um pouco no âmbito do espinosismo, né? É a noção mente sã em um corpo são, né? Tem algumas imagens que expressam isso, assim, né? Então, muitos pesquisadores indicam que o epicurismo vai inspirar, por exemplo, em Spinoza, essa noção da ética que não pode se concentrar somente na alma, né? A ética tem que envolver o organismo por completo, né? Então, eu diria que há uma filosofia terapêutica, né, monista, psicossomática, que atravessa a história, né? Que tem o Epicuro como um dos seus precursores, mas que vai se manifestar também em Spinoza e posteriormente em Nietzsche e também em várias correntes psicoterapêuticas, William Reich, por exemplo, né? Então tem um trechinho, por exemplo, da Marilena Chauí, Desejo, Paixão e Ação, na Ética de Spinoza. Um excelente livro de uma das maiores filósofas do Brasil, né?
Então ela diz, para Spinoza, e podemos também dizer que para Epicuro é assim também, a mente não é uma realidade independente de seu corpo. A mente é consciência dos movimentos, das mudanças, das ações e reações de seu corpo, sob a ação de causas internas e externas. Então a mente é consciência da vida do corpo, e inclusive consciência de ser consciente disso, né? A reflexão, né? E o conceito de afeto, que é muito importante no Spinoza, tem a ver com isso, né? Ele se aplica ao corpo e à mente, né? Os afeta em conjunto, ainda que a expressão corporal e a expressão psíquica possa ser distinta, né? E aí, essa noção de mente sã, um corpo são, com certeza na comunidade epicurista era um dos grandes objetivos do convívio, né? Então a Shaui ainda diz isso. Longe de considerar que a expansão da potência corporal corresponderia a uma diminuição da potência psíquica, essa é a ideia religiosa de pecado e vício, né? Spinoza e Epicuro são contrários a essa noção, né? Ambos foram rebeldes e polêmicos em relação a uma certa ortodoxia religiosa, que fala que quanto mais você torturar o seu corpo, quanto mais você mortificar a sua alma, mais você vai estar purificando a parte imortal do seu ser, que é a ética que a gente chama de ascética, né? Aquele que pratica uma ascese automortificante, né? Para conquistar uma recompensa transcendente. Tanto Epicuro como Spinoza estão digamos, uma doutrina totalmente oposta à ascética, né? É a doutrina do hedonismo altruísta que eu estava dizendo, né? E então o Spinoza afirma que a potência do corpo e a potência da alma aumentam e diminuem juntos e simultaneamente, né? E a Shaui diz, pela primeira vez na história da filosofia, corpo e mente são ativos ou passivos, juntos e por inteiro, em igualdade de condições e sem relação hierárquica. Isso é importante, né? Porque o platonismo e o cristianismo, que Nietzsche dizia ser platonismo para o povo, eles instauram uma hierarquia, ou seja, o corpo vale menos, a alma vale mais. O que importa para o sujeito é purificar a sua alma, que é a sua parte imortal, e de preferência mortificando o seu corpo, né? Jamais você vai se dar licença para gozar os prazeres da carne, que eles chamam de pecados da carne, né? Então o epicurismo é uma doutrina anti-ascética, né? Ele é um hedonismo que ele propõe os nossos corpos, as nossas mentes têm a sua potência de existir e de conviver aumentadas por esse júbilo, né? E daí tem um outro elemento da sua questão, se a matéria é eterna e a nossa alma é material, será então que nós teríamos, de certo modo, uma alma material, né? Nós poderíamos pensar numa espécie de animismo, talvez, né? Um animismo monista. São termos filosóficos um pouco difíceis, né? Mas o monismo quer dizer que o cosmos como um todo, né? A natureza em sua totalidade, não tem um exterior, né? Não tem um transcendente, não tem um sobrenatural, né? Então nós temos essa oposição entre o monismo epicurista, espinosista, e esse dualismo platônico cristão, né? Que concebe esse mundo físico aqui como uma parte, mas haveria uma dimensão transcendente, imaterial e tudo mais, né? Eu considero que o epicurismo abre espaço para uma certa mística, mas ela é uma mística de imersão na natureza, né? O Pierre Hadot, por exemplo, quando ele interpreta o epicurismo e o Carpe Diem, né, o que é gozar o dia, o que é cultivar o dia, ele fala que isso tem muito a ver com a fusão mística com o todo, né? Ele remete até ao sentimento oceânico, de que o Freud também falava, né? Que é uma espécie de sujeito que se percebe como uma gota no oceano, né? E ele consegue atingir um estado de consciência
onde ele é participante de uma coisa de uma imensa magnitude. Então, os materialistas convidavam a gente a pensar assim, né? Que somos constituídos por átomos que são imortais e indestrutíveis, né? E isso implica que eles já constituíram vários corpos e vários agregados antes, que constituirão vários corpos e agregados depois. Porém, isso que a gente chama de nossa alma, ela é dependente desse agregado específico e temporário que é o nosso corpo. Então, não há como conceber uma alma que é uma espécie de fantasma imaterial que vá sobreviver com a sua identidade para todo sempre, né? Então, nesse sentido, a alma também é efêmera, mas ela é composta por elementos indestrutíveis. Se há alguma aproximação entre o budismo e o epicurismo, é interessante ver que a ideia que nós ocidentais trazemos de imortalidade é a imortalidade do eu, da perspectivação do mundo por uma individualidade. E a ideia da transcendência no budismo seria a perda e a morte do eu. Então imagine o que é uma consciência sem eu. Nós temos dificuldade em fazer isso a partir do eu. É quase um não eu. Mas se formos pensar numa espécie de espírito sem eu, aí nós teríamos uma mescla no qual a natureza, os animais, como dizem os discursos místicos orientais, fazem parte de uma mesma consciência. Daí a metáfora como o discurso de dizer eu e a planta e os animais somos um. Apenas vocalizado por uma voz humana, mas já não é mais um eu predominante. Nesse sentido poderia ser, creio que, uma ideia de, ou uma aproximação de epicurismo espiritual, uma alma imortal sem eu. Alguma questão? Mais alguma participação, por favor? Para a gente concluir, tem duas observações. Boa tarde, meu nome é Jessie, curso Psicologia na PUC Goiás. E a minha pergunta é bem difícil pensar satisfação do prazer e não pensar em liberdade. Então eu gostaria de saber como que é essa visão de liberdade para Epicure, uma vez que existe uma discussão ainda vigente nos nossos dias, se há ou não liberdade. Beleza. Meu nome é Pedro Henrique, né, formado em Direito, e eu gostaria de voltar um pouco antes, né, não foi oportunizado falar no momento, sobre Epicuro. Mais perto da boca o microfone. Opa, sobre Epicuro, né, a questão do direito à felicidade, né, a felicidade. E eu tenho percebido que essa filosofia da felicidade, ela tem sido usada até mesmo pelos tribunais, né, a jurisprudência do país, né? E você vê hoje que decisões estão sendo tomadas levando-se em conta o direito à felicidade da pessoa, né? Tem casos de pessoas que, por exemplo, têm vontade de ter dois pais na certidão de nascimento, porque teve um pai que criou e outro que teve um biológico, um afetivo, né? Tem essas questões aí de gênero, né, que também aparecem, que pessoas vão aparecendo assim, e aí eu faço a pergunta para vocês: a felicidade, com o decorrer do tempo, ela é uma coisa que vai mudando o conceito do que é felicidade? Porque, por exemplo, não se esperava de que a pessoa quisesse ter dois pais, é o direito dela de felicidade. Ela quer a felicidade, para ela é isso, né? A felicidade para outra pessoa é aquilo. Então, assim, as coisas vão mudando. Como vocês percebem a sociedade mudando e as concepções de felicidade mudando, né? De acordo com o que a gente vê desde a antiguidade, Idade Média, passando aí pelos dias de hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Muito obrigado, Frederico. Claro que as observações pontuais ligadas ao epicurismo deixaremos com o especialista, professor Eduardo Carli. Eu só queria fazer algumas considerações amplas, se me permitem, que Jesse, quando fala sobre a relação entre satisfação e liberdade e até a busca sobre a existência ou não da liberdade, me aproximando do epicurismo, vamos lembrar que liberdade, ela pode ser pelo menos compreendida como liberdade de um problema, um sofrimento, uma limitação, e liberdade para um crescimento já isento de uma prisão. Algumas vezes queremos uma liberdade para viajar, mas estamos presos ao dinheiro ou a um emprego. Então, não adianta uma liberdade para sem uma liberdade de. Então, é possível que, pelo menos, realmente não tenhamos uma liberdade, tenhamos outra. É possível que eu, por exemplo, como dizia Kant, eu não sou livre para pensar o que eu quero, na medida em que o próprio pensamento tem regras lógicas. Eu não consigo pensar um triângulo ao mesmo tempo quadrado, por mais que eu queira. São essas as limitações da condição humana, no qual a liberdade, ela é um exercício entre situações limites, aí eu não posso às vezes escolhê-las, e livre para. E respostas tão variadas, desde o estoicismo, que vai dizer, se eu não sou livre de, como os gregos não eram mais livres diante do domínio dos romanos, eles criaram um último fôlego de pensamento filosófico para dizer, então eu sou livre para viver dentro dos meus limites. Ou, no sentido de Sartre, algo aproximado, que é, eu sou livre não de escolher o que façam de mim, mas livre sobre o que eu posso fazer a partir do que foi feito de mim, do que fizeram de mim. Então, não sei se há uma resposta a isso, mas ao epicurismo deixarei o professor Carli a respeito. Frederico, então, da mesma maneira, Pedro Henrique, perdão. Me aproximando do epicurismo sem o conhecimento devido da matéria, só quero lembrar que quando nós falamos em direito à felicidade, hoje, ou no Estatuto da Modernidade, falamos isso, via de regra, a partir de um conceito de eu por exclusão, eu e não você. A felicidade é uma propriedade, um direito à propriedade individual e não do outro. Ela não é social. Nesse sentido, o direito à felicidade não se aproxima do sentido original de Epicuro, porque se trata de um direito à amizade, ou seja, a uma felicidade entre nós, e não excluindo o outro, porque a competição, se é meu, logo não é do outro, fere a ideia de uma felicidade que é feita pelo jardim ao convite da diversidade. Mas, feitas essas considerações, deixo ao professor Carli as suas pontuações. Certo. Jesse, estuda psicologia. Realmente é um tema fascinante, que eu também estudo, a questão da liberdade em Epicuro. E é curioso que um dos textos mais importantes sobre esse tema é do jovem Marx, que aos 23 anos, na sua tese de doutorado, ele estuda a filosofia da natureza de Demócrito e Epicuro. E ele quer compreender também o que eles pensam sobre a questão da liberdade e do determinismo, porque o debate que se dá na filosofia antiga é que a teoria atômica acabaria completamente com a liberdade humana, não haveria livre-arbítrio porque nós somos totalmente determinados pela matéria, e a leitura de Marx é que Epicuro propõe uma saída para que a teoria atômica consiga conceber a felicidade humana vinculada às nossas escolhas livres, Então, na tese de Marx, que vocês podem ler, super complexa a discussão que ele faz,
Demócrito afirma o determinismo, Epicuro afirma a liberdade, e ambos no seio da teoria atômica, né? E depois, em Lucrécio, alguns séculos depois, século I a.C., quando ele escreverá da natureza das coisas, ele vai propor um conceito para explicar a liberdade humana, né? E daí, como não tenho tanto tempo, eu apenas recomendo para vocês o texto do Stephen Greenblatt, que se chama A Virada, né? O Nascimento do Mundo Moderno. É um livro que fala sobre como o epicurismo vai impactar na modernidade através da redescoberta do poema de Lucrécio, que ficou perdido por muitos séculos, e onde essa liberdade humana é afirmada, né? E daí uma coisa muito contemporânea que me veio à mente quando você citou a problemática da liberdade, e que é muito debatida na psicologia. Por exemplo, autores como Marcuse e como William Reich. Eles acusam a nossa sociedade de um excesso de repressão, né? Eles pegam um conceito freudiano de repressão e eles julgam sociologicamente se não existiria um arranjo social que impõe uma repressão excessiva aos nossos desejos eróticos e de outros tipos também, né? E uma obra como Eros e Civilização, do Marcuse, vai fazer essa denúncia de que a sociedade industrial, capitalista, ela está baseada também na imposição de uma repressão, né? A gente pode lembrar até do Max Weber, da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, como esse sistema econômico se baseia numa ética do ascetismo, né? De você censurar a si mesmo a busca dos prazeres, para que você tenha uma vida econômica, ascética, e você possa juntar capital, como se isso fosse um fim para a sua vida, né? Então, eu acho que o Epicuro se conecta um pouco com o Marcuse, com o William Reich, na denúncia de uma sociedade que tem um excesso de repressão e teria um déficit de liberdade que os indivíduos têm todo o direito de reclamar para si, né? O direito de ter júbilo na existência, de procurar os prazeres múltiplos, né, que o Epicuro cita. Então ele fala, por exemplo, os prazeres existem necessariamente numa diversidade, né? Ele fala dos prazeres do ouvido, seja a música, mas também o silêncio, né? Pode ser muito prazeroso você ouvir uma sinfonia e pode ser muito prazeroso você contemplar o silêncio da natureza sentado debaixo de uma árvore, como fazia o Buda. Ele fala dos prazeres dos olhos, as paisagens, as pinturas, as edificações arquitetônicas, né? Os prazeres do nariz, os perfumes, né? As fragrâncias, o cheiro de comida, os prazeres da língua, comidas, bebidas, doces, os prazeres da pele, né? Abraços, beijos, os prazeres da conversação, né? Do amor e da amizade. É uma multiplicidade de prazeres, né? E por que deveríamos ser privados disso? Então, aqueles que querem nos reprimir o gozo desses prazeres, quase sempre o fazem com uma boa dose de obscurantismo religioso, né? Uma boa dose de pregação sobre um outro mundo transcendente que só atingiremos através da censura aos nossos júbilos terrenos, né? Não sei se eu respondo, mas é o que me ocorreu sobre essa questão da liberdade. Acho que Epicuro seria um ativista por sociedades mais liberadas, mais libertárias, e onde houvesse mais direito ao júbilo, né? Nesse sentido. Talvez nos meus termos, com maior liberdade a fim de ter uma liberdade para. Talvez. Uhum. E acho que se conecta ao que o Pedro Henrique disse, né? O direito à felicidade. É muito curioso que esse termo aparece numa polarização de debate político que é muito curiosa, né? Por um lado, o direito à felicidade é vinculado à democracia liberal, né? Eu falei que na fundação da independência dos Estados Unidos da América eles colocam lá o direito a perseguir a felicidade.
mas também as utopias comunistas e socialistas, né? Mesmo no âmbito do marxismo, se debate a noção de que essa sociedade pós-capitalista, com os meios de produção socializados, né? Com o fim do capital concentrado em poucas mãos, a gente ainda teria qual a finalidade dessa sociedade. E existem marxistas que dizem que o comunismo irá socializar a felicidade, que hoje é privilégio de poucos, né? Tem um marxista brasileiro muito interessante que é o Leandro Konder, que ele fala muito sobre essas questões, né? Sobre como movimentos da esquerda radical, em maio de 68, por exemplo, reivindicavam e pichavam nos muros de Paris slogans como gozar sem entraves, né? Viver sem tempos mortos. A galera que estava nas barricadas em Paris, em 68, tinha uma doutrina epicurista, né? Queremos gozar mais na vida e os nossos governantes não permitem, as nossas autoridades eclesiásticas nos censuram, e nós queremos uma revolução comunista nos moldes da comuna para que possamos gozar melhor. Então você vê como pode ser apropriado por várias ideologias, né? E aí sobre esse tema eu recomendo para vocês um livro que é um lançamento e que também serve para mostrar o quanto é contemporâneo esse debate epicurista, né? Acabou de sair, eu não pude ler o livro, mas me interessou tanto que eu já estou recomendando, né? Que se chama Carpe Diem Regained, é uma espécie de vamos reganhar o Carpe Diem, né? E nesse livro o autor ele fala que houve no capitalismo globalizado uma espécie de sequestro dessa noção de carpe diem, de colha o dia. Então a sociedade capitalista de consumo, que tem interesse em que todos gastem muito dinheiro, acreditando estar comprando a felicidade, ela se apropria do conceito de carpe diem, né? Então ele fala no prefácio desse livro, o carpe diem foi sequestrado por uma ideologia tóxica que propõe que colher o dia significa, ignorando voluntariamente as verdades amargas da condição humana, você se refestelar no imediatismo das compras, né, no shopping, ou no entretenimento fornecido nas mídias de massa, né, que segundo ele estupidificam um pouco o espectador e tentam convencê-lo de que a felicidade se compra, né, e que o capitalismo é o melhor sistema já produzido para que as pessoas sejam felizes, desde que elas mereçam chegar até lá, né, toda a noção de meritocracia, né. Então é um livro onde ele destaca a importância de recuperação na história da filosofia do autêntico sentido do carpe diem epicurista, que envolve necessariamente o quê? Consciência da finitude, sabemos que somos mortais, focar no presente, ao sabermos que ele é precioso, ele é fugaz, ele não volta, né? E, essencialmente, aquilo na comunidade epicurista que dava liga, né, nesse experimento tópico, que é o desejo de que a vida seja uma espécie de árvore frutífera a ser cultivada em um jardim de amigos que eles estão unidos por uma busca comum, pela sabedoria. Meu Deus, que maravilha, querido. Muito obrigado por a sua rica contribuição com erudição e simplicidade sobre um tema antigo e atual, tão renovado. Eu fico engrandecido, espero que todos tenham se engrandecido também com essa fala, e deixo a você, não as últimas, mas apenas as palavras mais recentes desse nosso café, a dieta dos prazeres e da felicidade para a filosofia epicurista. Querido professor Eduardo Carli. Bom, agradeço muito pela oportunidade aqui de estar no Café Filosófico, no Bolshoi. Agradeço a atenção de todos e eu espero ter contribuído para entusiasmá-los pela filosofia, porque eu sempre gosto de ver a filosofia como uma força ativa, né, que vai modificar de fato não só as consciências, né, vai modificar a nossa vida por inteiro, né,
Nesse sentido, eu acho que a nossa existência, como um todo, precisa de filosofia, porque desde a antiguidade até hoje em dia, viver melhor é um dos alvos que os filósofos se propõem a conquistar, né? Então a filosofia não tem sentido se ela não nos ajuda a viver melhor, com mais lucidez, com mais sabedoria, com mais amorosidade nos convívios, né? Então, que vocês saiam daqui pensando que a filosofia é uma força ativa, né? Que ela pode realmente mudar muita coisa para melhor nas nossas vidas se a gente se engajar nessa busca, né? Porque a filosofia ela é muito ativa, né? Você tem que se tornar alguém que exerce essa busca pela sabedoria, pela felicidade, pela lucidez, né? E isso jamais foi feito de modo solitário, né? A filosofia sempre esteve vinculada ao diálogo, né? Então esse é um espaço autenticamente filosófico, porque a busca da sabedoria está totalmente conectada com o debate público, com o diálogo de amigos em busca da sabedoria. Então acho que esse espaço representa, de fato, essa utopia filosófica na praxis, assim, né? Então agradeço, obrigado. Parabéns, querido. Muito obrigado, viu? Como sempre tenho dito, a filosofia é terapêutica. Então, obrigado a vocês. Até a próxima.